cessacionismo versus continuismo. Vamos reagir agora então ao debate que aconteceu lá na Rádio Musical FM, onde o pastor César Cavalcante, né, participa bastante também. Então eles vão discutir sobre esse assunto, né, que basicamente vai ser sobre os dons. Muitos vão defender, por exemplo, o dom de cura permanece ainda hoje. Então há pessoas com esse dom dado por Deus e elas podem, por exemplo, impor as mãos e pessoas serem curadas. Outros vão entender que não, que o dom de cura dessa forma, como era no Novo Testamento, na época dos apóstolos, não existe mais, mas que Deus ainda cura por meio da oração. Então vamos assistir aí esse debate aí, reagir e vamos opinar também em algumas coisas. Mas aí, o que você acha sobre isso? Os dons continuam ou não? E eu recebo nessa mesa a missionária Ruth Santos Benigno. Muito bom dia, é um prazer ter a senhora conosco. É professora de teologia, formada em teologia pela Faculdade Internacional Cidade Viva. É pós-graduanda em teologia bíblica do Novo Testamento e também dá cursos de preparação para o ministério e para a igreja e faz parte da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Camboriú, Santa Catarina, dos Gideões Missionários da Última Hora. Bom dia e é um prazer ter a senhora aqui na mesa. Bom dia, pastor. É uma honra estar aqui mais uma vez. Que o Senhor abençoe esse momento de conversa. Eu estou aqui com o nordestino também, então hoje nós estamos partindo aí da mesma região, pensando teologicamente diferente, mas tudo vai ser para a glória de Deus. Prazer ter a senhora aqui. Prazer. E do meu lado direito aqui, ele, reverendo Samuel Ribeiro, meu... Já vi outros debates aí da missionária Ruth, né, muito bons, onde ela defende que a mulher não deve ser pastora, o que me surpreendeu, né, por ela ser assembleana. Normalmente assembleanos pensam o contrário, pensam que a mulher pode ser pastora, né? Ela já pensa que não. Então foi um debate bem legal e agora ela está aí para defender o continuismo, né, e o outro pastor vai defender aí o cessacionismo. Amigo, Deus te abençoe. Também um prazer ter você nessa mesa especial. Samuel, que é reverendo, pastor na Igreja Presbiteriana da Aliança, né, em São Paulo, bacharel em teologia pelo Seminário Teológico de Fortaleza, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, está concluindo o seu mestrado em teologia sistemática, incluindo mestrado em educação, arte e história pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e também é apresentador e debatedor. Bom dia e é um prazer ter o senhor conosco. Alegria estar aqui, debutando, né? Participando da primeira vez. Parabéns, seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui para apresentar e prazer conhecer a missionária Ruth. Fazer um trocadilho com o sobrenome dela, ela seja benigna comigo, né? Pegue leve aí na minha estreia. E você, qual é a sua opinião nesse tema de hoje? Não deixe de participar, porque a sua opinião é muito importante para nós. 98484-9988. Você manda a sua opinião aqui pelo WhatsApp. E nós temos de um lado, né, uma assembleana que, por doutrina, né, e por denominação, normalmente se defende mesmo o continuismo. E também temos um pastor presbiteriano que também, por doutrina, defende aí o cessacionismo, né? Mais comum nós vermos presbiterianos defendendo o cessacionismo e assembleanos defendendo o continuismo. Não que não possa acontecer o contrário, né? Mas por doutrina da igreja é o que é de se esperar, né? Então vai ser bem legal aí. Vamos lá. Quando nós falamos dessa expressão cessar, seria então finalizar, findou, acabou os dons espirituais. Se ele finalizou, como que fica então a maior parte do evangelicalismo brasileiro que acreditam, né, em todos os dons ali que são contidos em 1 Coríntios, capítulo de número 12, né, o texto de Romanos, o próprio ministério de Jesus, e como que fica então a outra questão que João Batista vai finalizar essa saga de profetas e a banalização que nós temos então de algumas igrejas, não dando nome, mas essa forma de manchar o evangelicalismo brasileiro. Estou só na apresentação e eu tenho certeza que os meus convidados estão prontos para apresentar as suas argumentações. Sendo cavalheiro, vou começar com a missionária. Gostaria, então, que a senhora apresentasse a sua inicial, como a senhora vai debater o porquê que a senhora acredita que os dons continuam na igreja de hoje. Fica à vontade, essa é a hora. Então, pastor, os dons
Não cessaram. Os dons cessam aonde nós acreditamos que eles cessaram. Tem coisas que só acontecem na minha vida a partir do momento que eu creio que vai acontecer. Eu creio na inerrância das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é suficiente. De Gênesis a Apocalipse, essa Bíblia que os cessacionistas usam para dizer que os dons cessaram, essa Bíblia mostra e defende as multiformes maneiras de Deus usar os seus servos até hoje. Então, assim, eu não vejo base bíblica para defender, até porque a nossa forma de construir uma doutrina são com textos bíblicos alinhados, né, e chegando a um denominador comum. Então, assim, eu não vejo base bíblica, eu não vejo nem meio versículo que defenda que os dons cessaram atualmente. Então, como boa assembleiana que sou, como uma pentecostal clássica, hoje eu afirmo que os dons continuam. Eu quero pedir quem está em casa que, por gentileza, se você já viveu um milagre, vá deixando aqui no chat o seu comentário de milagre que você já viveu. Muito bem, muito obrigado. Reverendo Samuel Ribeiro, tá aí. Ela falou que continua, que é para a igreja e tá chamando a turma para falar isso aí. Qual é a apresentação inicial? Só precisa separar, né? Fica à vontade. Separar o que é dom e o que é dom, os dons extraordinários. Nenhum reformado, cessacionista vai dizer que todos os dons cessaram. Não vai afirmar isso, vai afirmar que alguns dons eram específicos da era apostólica, que cumprindo o seu fim, eles não tiveram mais necessidade de existir. E é verdade, né? O que ele está falando é um exagero e uma falácia aqueles que dizem que os cessacionistas reformados dizem que os dons não existem mais, que não existe mais nenhum tipo de dom ou que Deus, por exemplo, não possa operar nenhum milagre. Não é isso que o cessacionismo defende. Essa é a premissa cessacionista, especificamente com alguns dons, dentre eles dom de língua, profecia, o dom de cura. E eu espero essa tarde fazer duas coisas, pelo esse comecinho de tarde, pelo menos duas coisas. A primeira delas é desmistificar algumas coisas sobre o cessacionismo, algumas coisas que são colocadas como pensamento cessacionista que não é. E mais uma segunda coisa é caminhar na Bíblia, na teologia e na história para mostrar que esses dons eles têm um significado diferente. Por exemplo, o dom de profecia, o entendimento desde o Antigo Testamento é um e ele continua no Novo Testamento. E a outra coisa também é entender, discutir especificamente, que eu acho que é sempre o cerne da discussão, é o dom de línguas, né? Discutir o dom de línguas bíblico, histórico e teologicamente, mostrando que aquilo que existia em Corinto era uma coisa e o que se defende hoje é outra. Eu quero saber a sua opinião. Foram apresentadas as expressões ou as impressões iniciais e você pode participar da nossa enquete. Para você que acompanha aí no YouTube, tá na tela. Para você, os dons espirituais cessaram ou os dons espirituais continuam? Só para deixar claro, né, eu como presbiteriano naturalmente vou tender a concordar com o reverendo, né, até porque, como eu falei, por confessionalidade, por doutrina, os presbiterianos são cessacionistas, né, então, como eu falei, pode acontecer, lógico, de algum presbiteriano tender ao continuismo, mas por doutrina se tem o cessacionismo, né, como aquilo que melhor as escrituras apresentam, né, como teologia a respeito dos dons. Então vou tender a concordar com ele, mas é lógico, vamos analisar os argumentos aí que a missionária trouxer sempre à luz da palavra de Deus. Bom, você também pode copiar, colar, mandar nos grupos da igreja e falar assim, tá rolando um tema top lá no programa de debates da Musical FM e começa a esquentar agora. A senhora pode ampliar um pouquinho mais? Inclusive, tem a liberdade de fazer pergunta e vice-versa. Sendo assembleiana, vivendo isso no dia a dia, porque o assembleano ele vive o dom do dia a dia na igreja, né, a profecia, a questão daquele arrebatamento de sentidos. Como que ficaria essa exposição mais ampla, como a senhora falou, que vai colocar as bases da Bíblia? Fica à vontade, o tempo mais estendido para a senhora. Então, os milagres, se nós olharmos, os cessacionistas dizem que os milagres confirmavam o ministério profético de alguém. Mas nós olhamos que João Batista ele não precisou de operação de milagres para autenticar seu ministério profético. Mas tem um detalhe aqui em Mateus capítulo 14, versículo... Esse argumento dela aqui, né, parece ser muito bom, porque de fato os milagres eles atestavam o ministério dos apóstolos, né? Era
como se Deus estivesse mostrando ali que eles vinham da parte de Deus por meio dos milagres. Isso de fato é verdade. Isso tem passagens claras que falam sobre isso, né, que mostram que de fato os milagres tiveram esse papel também. Mas aí ela pergunta, então João Batista não teve milagre no mistério dele. Mas João Batista teve algo muito superior a um milagre. Ele não precisou. Ele teve o próprio Cristo sendo batizado por ele. E no momento do batismo, a Trindade se revelando. O próprio Deus falando dos céus de forma audível. Então, maior milagre que esse aí, pô, não precisava de mais nada, né? Então, por isso que João Batista não precisou, né, também de milagres aí para testar, porque ele teve um milagre muito maior até do que vários outros, né? A própria Trindade se revelando naquele momento do batismo de Jesus e o próprio Deus falando de forma audível dos céus. Então, né, para que ter mais coisa do que isso, né? Então, esse argumento dela aí não é infundado, né? Não cabe para mim, ao meu ver, né, dentro dessa argumentação que ela tentou levantar já de início. No 13 e 14, Jesus, ele vê uma multidão de enfermos, cura esses enfermos, se compadece deles. E aí, assim, se a gente afirma que Jesus retirou seu ministério curador da igreja no presente tempo, é admitir que ele não sente compaixão por nós nos dias de hoje. Porque a igreja muda, mas o Senhor não muda. Então, se no primeiro século Deus curava porque ele era misericordioso, porque ele tinha compaixão das pessoas, qual é o motivo, qual é a razão, qual é a base que eu tenho para afirmar que Jesus retirou a sua compaixão e manteve ali só na época apostólica e hoje ele não opera mais dessa maneira? Não vejo base para isso. Mas Deus concede dons à sua igreja por inúmeras maneiras, por inúmeros motivos, né? Eu diria assim. O primeiro deles é fortalecer a igreja. Se nós olharmos 1 Coríntios capítulo 12, e o versículo 7 diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o Espírito Santo, ele continua sendo manifesto, os dons, eles são atuais, não foi só para a igreja de Roma, Antioquia, Corinto, Éfeso, Tessalônica e tantas outras, mas ele permanece nos nossos dias atuais, na nossa vida, nós cremos nisso, porque eles são para a edificação da igreja em primeiro lugar. Muito bem. A senhora quer colocar alguma pergunta para ele? Não, ele pode ficar à vontade. Fica à vontade, reverendo. Tá. As perguntas vão entrar depois. Deixa eu só colocar algumas coisas. Eu volto a dizer, nós cessacionistas, nós não cremos que o sobrenatural deixou de existir e nós não descremos de milagres da forma como é colocado biblicamente. Por exemplo, João, quando ele relata os milagres na Escritura, João é o último evangelista a escrever e ele é um dos que escreve menos milagres. E aí, no verso 30 e 31, ele diz o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O final lá do capítulo 21, já os dois últimos versos, ele vai dizer que não teriam bibliotecas no mundo que pudessem comportar esses livros se todos fossem registrados. Veja que João, o último a escrever, e ele não dá ênfase tão grande em milagres, ele entende que esses milagres eles tiveram um propósito e eles apontaram para um fim. O fim era provar que Cristo, de fato, era o Filho de Deus. Os discípulos nem entendem totalmente isso. Lembre que lá em Emaús, em Lucas, no texto de Lucas, quando os dois discípulos estão caminhando em Emaús, eles se referem a Jesus assim: ele era um homem poderoso em obras e em palavras, mas nós achávamos que ele era o Messias prometido, contudo ele morreu e ainda não ressuscitou. Então, assim, aí Jesus vai lá, homens nécios e tardos de coração, não convinha, e ele vai explicar todo o plano da redenção. Então, os milagres, eles têm um propósito na Escritura. E, para nós, Deus, ele pode ainda curar pessoas. Só não temos aquela figura do curandeiro, vamos colocar dessa forma. Para ver, muito bom o que o pastor aqui está falando, né? Exatamente isso. Porque na fala da Ruth inicial, ela levanta aquela falácia que muitos levantam, né? Que os cessacionistas não acreditam em milagres. Mas como ele falou, os cessacionistas acreditam sim em milagres ainda hoje, mas o que eles não acreditam é que Deus não reveste alguém de um poder, de um dom que aquela pessoa por si só tem aquele poder. E quando a gente vê no Novo Testamento, os apóstolos, eles encostavam nas pessoas e as pessoas eram curadas. A sombra, né, de Pedro curou. O lenço de Paulo curou porque era um revestimento de um poder dado por Deus para eles naquele momento. E aquele poder fluía deles, porque foi dado por Deus. Hoje nós não temos essa figura, como ele falou, de um curandeiro, né? Alguém que tem o poder, de fato, de curar alguém dado por Deus. Esse dom.
Deus ainda pode curar, mas não dessa forma. Ele cura normalmente hoje pela oração, não dá esse dom para alguém, né? Então, essa distinção é bem interessante porque muitos levantam essa falácia que não é verdade contra o cessacionismo, né? Que os cessacionistas defendem que os milagres não existem mais hoje, e não é dessa forma. A profecia, Paulo ele institui já, foi citado 1 Coríntios 12, a primeira carta aos Coríntios, o capítulo 11 ao capítulo 14, vai tratar de questões litúrgicas da igreja, problemas litúrgicos, começando com a ceia e tratando de outras questões. Quando ele aprofunda a questão do dom, ele vai falar o seguinte, há um propósito para esses dons, nem todos têm o mesmo dom, e esse é um problema hermenêutico muito sério, porque se eu colocar que, por exemplo, a evidência do dom de língua é um meio para ocupar cargos na igreja, por exemplo, isso é um problema teológico. Porque Paulo ele vai dizer que nem todos são mão, nem todos são pé, nem todos são olhos, cada um tem funções distintas. Deus distribui os dons da forma que ele quer e ele faz isso para a glória dele e para a edificação da igreja. Tanto que Paulo, discutindo no capítulo 13, ele vai falar que o principal dom é o amor. E ele vai dizer assim, procurai com zelo os melhores dons. Não é o dom de língua esse melhor dom. Até mesmo a questão do dom somente na cidade de Corinto, evidenciado na lista de dons, é uma questão para se perguntar por que só essa cidade? Era uma cidade portuária, onde havia afluência de muitas culturas e muitos povos. Alguém falar idiomas de forma sobrenatural é um dom missionário, era algo necessário. Então você tem aí que a Bíblia ela vai tratar sobre listas de dons, e a lista do dom de língua só em Corinto, que era uma das igrejas mais carnais daqueles dias. Então não seria necessariamente a igreja mais santa. Tessalonicenses, por exemplo, a igreja tessalônica não tem esse dom em evidência. Teologicamente, você tem Paulo definindo o que é um dom, para que esse dom serve, mas historicamente também, nós vamos olhar na história, e eu presumo que a missionária Ruth vai fazer esse caminho também comigo. Na história nós veremos que até em Nicéia, que é o chamado Concílio da Trindade, onde se discute a pessoa do Filho, mas também a pessoa do Espírito Santo, não se fala desse dom, historicamente não se fala desse dom. Esse dom vai ficar evidenciado do movimento da Rua Azusa para cá. E se é um dom tão importante para a vida da igreja e tão necessário para a obra da igreja, por que esse dom passou tanto tempo adormecido? Então, são perguntas que são pertinentes e, mais uma vez, eu espero responder hoje, deixando bem claro isso. A gente não descrê que Deus age de forma sobrenatural, tampouco que ele pode sim curar pessoas nos nossos dias. Só entendemos os conceitos teológicos por trás e como eles devem ser aplicados. Então, nessa questão da autenticação, a gente entende que os milagres de Jesus vão autenticar a sua messianidade. Ele vai mostrar que ele é o Messias através da operação de milagres também. O milagre os milagres que foram operados pelos apóstolos, eles vão autenticar o apostolado deles. E os dons espirituais, hoje, eles autenticam a igreja como corpo de Cristo. Mas ele falou sobre não ser tratado em alguns concílios a questão dos dons, né? Mas tem muita coisa que durante a história da igreja não é falada e nem por isso deixa de existir. Por exemplo, tem uma grande parcela de contribuição das mulheres na história da igreja, que pelo fato de não ser citado, não ser escrito, não significa que elas, não ser registrado em livros, não significa que elas não trabalharam. Tem muitas mulheres que desenvolveram papéis excelentes, né? A doutora Ruth Salviano fala muito bem sobre isso. Mas trazendo para cá, então, se nós cremos que Deus continua curando e ele cura por intermédio de pessoas, esse dom, ele sim é atual. Paulo diz em 1 Coríntios 14, 39, que não deve ser... Isso é um argumento também que, para mim, ela não consigo defender, né? Porque o pastor levantou a verdade. A gente tem um longo período de história da igreja, né? Por exemplo, a Rua Azusa, como ele citou ali, se eu não me engano, aconteceu ali por meio de 1900 ou 1800. E só a partir desse avivamento da Rua Azusa que se teve essa maior evidência e essa questão do falar em línguas. Antes, em toda a história da igreja, mais de 1000 anos, não se tem, né, nos documentos e tudo mais, se falando a respeito desse dom, depois ali do período apostólico. Se é um dom tão importante como se fala hoje em dia, por que não se fala nos documentos, os pais da igreja, né, ao longo da história da igreja, não se tem evidências desse dom acontecendo na igreja? Então é um argumento aí muito forte que muitos aí que defendem o continuismo e o dom de línguas ainda hoje, né, não conseguem aí mostrar o contrário, né? Proibido falar em línguas. E se essas línguas fossem algo temporário, o mandamento de Paulo não teria sentido nenhum. Eu não consigo entender como que pode ser assim, o malabarismo. Capítulo 12 de 1 Coríntios não serve para a gente.
13 serve. O 14 não é válido para os nossos dias. Aí o 15 já. Quem é que define isso? Um texto. Não tem um texto que afirma que os dons cessariam após o primeiro século. Paulo manda a gente buscar com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Se isso fosse algo só para o primeiro século da igreja, por que teria que ser buscado com tanto zelo? Não, você poderia buscar com zelo ou não, sendo que logo ali encerraria esse dom. Paulo valorizava o dom de línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, ele disse que gostaria que todos falassem línguas. Ele passava muito tempo falando em línguas, falava até mais do que todos. Se fosse algo temporário, ele não escreveria, até porque ele escreve movido e guiado pelo Espírito e não por uma motivação pessoal. Então, se nós entendermos que os dons são necessários para a saúde do corpo de Cristo, e que há diferentes tipos de dons, e que o dom não é algo automático, que você vai lá e na hora que você quer, você faz algo, então a gente continua nessa defesa de que os dons, eles são atuais, a Bíblia é inerrante. A Bíblia é mais atual, eu não lembro quem o teólogo que falou, mas a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, nós precisamos continuar acreditando. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Somos parte do mesmo corpo e toda a igreja precisa, um membro precisa do outro membro, e se tem um enfermo, chame os presbíteros para orar, porque a oração da fé vai curar o enfermo, e se ele tiver cometido pecado, serão perdoados. E a Bíblia está aí defendendo, né, que os dons, eles continuam, eles permanecem, e eles permanecerão até Jesus voltar. Ô, reverendo, essa não é a pergunta que eu... No retorno do segundo bloco, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. A missionária, ela dá ênfase nessa questão de buscar com zelo, como se Paulo estivesse incentivando. Né, não é a pergunta que eu estou fazendo, só participando daquilo da fala que ela esboçou. Como que o senhor trata esse levantamento que ela traz? Inclusive da alegação da questão de que muita história não foi registrada e mesmo assim a gente não pode dizer que não aconteceu. Como o senhor lida com isso? Deixa eu separar duas coisas aqui. Primeiro, a ênfase em falar em dons e não dar os nomes aos dons. Sim. Um cessacionista crê em dons. Uhum. Aqueles dons que não são apostólicos, que não são evidência de apostolado. Lembrem, você não vai achar nenhum relato bíblico de pessoas que não eram apóstolos que não manifestaram esses dons. Essa é a primeira coisa. Você não tem um relato bíblico sobre isso. E João, que é o último a escrever na década de 90, ele não dá ênfase para a questão desses dons sobrenaturais, ou excepcionais, ou extraordinários. Então, essa é a primeira questão. A forma como é tratado de que o cessacionista não crê em dons, isso é uma falácia até injusta, porque nós cremos em dons. Essa é a primeira questão. A outra questão que você levantou sobre a questão da história, né? Na verdade, foi ela que ela levantou, mas que você trouxe ao debate. A questão histórica, nós temos relatos de mulheres na história, nós temos livros escritos sobre mulheres na história, mas eu não posso confundir a decisão de um concílio teológico com relatos históricos. Quando eu falo assim, a história trata sobre isso, eu estou dizendo que há concílios históricos que foram demandados de assuntos e eles deram respostas. Os pais da igreja, e isso é uma contribuição importante da reforma, eles são a base doutrinária do que nós cremos, porque eles são mais próximos da igreja primitiva. A reforma, quando ela faz o movimento ad fontes, que é retorno às fontes, ela pula a chamada grande era da cristandade, que é o catolicismo romano propriamente dito, ali do século IV em diante, o século V propriamente, que liga com a decisão de Constantino, ele salta esse período da história e ele volta. E perceba, na era dos pais da igreja há uma grande produção teológica e depois na era da reforma há uma outra grande produção teológica. Em dois escopos, não há uma ênfase para esse dom que deveria ser tão importante. E assim, eu estou tentando delimitar mais na questão das línguas, ou a profecia, ou a questão da cura, porque são as três ênfases. No final, o que nos distingue, somos irmãos em Cristo, Ruth é minha irmã em Cristo, você é meu irmão em Cristo, apesar de matrizes teológicas diferentes, o que nos distingue em relação aos dons são basicamente esses três. E eu estou tentando trazer o debate para esses três, porque os outros são um ponto de concordância entre nós. Então, esses dons, eles não são discutidos nesse momento da história. É interessante. Ou seja, o que ele está dizendo é interessante, que os cessacionistas não defendem que todos os dons cessaram. Como, por exemplo, a gente entende que o dom do pastor, né, o dom de mestre permanece, né, vários outros dons que a palavra de Deus falam que existem. Só que o cessacionismo entende que, por exemplo, o dom de cura não existe mais. Aquele revestimento de poder que eu falei anteriormente
Deus não dá mais esse dom para alguém, mas a cura permanece. Deus, por exemplo, não dá também, como ele falou aqui, o dom de profecia, né? Como tinham os profetas do Antigo Testamento que falavam ali, inspirados por Deus. Até porque o cânon fechou, a Bíblia foi encerrada. Então não precisa que algum profeta fale inspirado por Deus, até porque se isso acontecesse, isso que se ele está falando inspirado por Deus, nós deveríamos acrescentar a escritura. Como o cânon fechou, não existe mais esses profetas como haviam no Antigo Testamento. E como ele falou também, não existe também o dom de línguas, né? Porque o dom de línguas tinha esse papel na questão do avanço ali do evangelho, de expandir o evangelho, de que pessoas de outras nações entendessem o evangelho, que o evangelho chegasse até essas pessoas, porque ele, assim como eu, defende o dom de línguas como sendo idiomático. Eu falo em português, Deus me dá um dom sem eu ter estudado para que eu fale em outra língua e outra pessoa entenda e ela seja alcançada pelo evangelho por meio desse dom. E esse dom aconteceu na era ali apostólica, né, por conta disso, porque era o início ali do avanço ali do evangelho. E era necessário que pessoas de várias outras nações, em vários momentos, como acontece em Atos 2, compreendessem o evangelho e fossem alcançadas pelo evangelho, e esse milagre se fazia necessário, né, esse dom nesse momento. Hoje, né, com o passar do tempo, né, e após o período apostólico, esse dom não se faz mais necessário, e por isso ele, na visão sensacionista, cessou, né, não existindo mais hoje. Então o sensacionismo não fala que todos os dons não existem mais, e não falam também que Deus, por exemplo, não cura, que o sobrenatural não exista. Só que esses dons específicos da era apostólica cessaram, mas que Deus continua assim curando, mas que Deus ele pode ainda assim operar milagres, mas que não tem uma pessoa com esse dom específico. Então isso é muito importante. MacArthur, ele faz... O MacArthur, para quem não sabe, ele é sensacionista, mesmo sendo batista. Eu digo mesmo sendo batista, porque muitos batistas americanos são continuistas. Você tem um Gruden, tem outros. O MacArthur, ele traz um exercício interessante sobre eras da história da igreja, entendendo que a igreja começa em Gênesis, vai até Apocalipse e eternamente. Ele fala o seguinte: a igreja ela teve épocas onde Deus falou de forma mais extraordinária e necessária. Em que aspecto? Você vai ter Moisés e Josué, uma era que Deus fala... Moisés é o primeiro profeta, ele escreve o Pentateuco. Depois você vai ter Elias e Eliseu participando, e depois você tem a era dos apóstolos. São eras onde Deus ele vai, porque ele precisa manifestar a sua vontade, ele trata sobre isso. Aí Hebreus traz um assunto bem interessante. Ele falou assim: outrora Deus, tendo falado pelos profetas, falou muito mais agora através do Filho. Então esse entendimento de Hebreus 1 é o seguinte: Deus ele não precisa mais falar por meio daqueles modos extraordinários, porque o que ele tinha para comunicar, ele já comunicou na sua palavra. Esse é o pensamento sensacionista. Ele já comunicou, a Bíblia já foi encerrada, João, o último a escrever, não trata sobre isso, sobre esses dons extraordinários. Esses dons cumpriram o seu propósito, agora Deus vai falar através da sua revelação especial, que é a sua palavra. Esse é o pensamento sensacionista. Isso é interessante porque, de fato, a gente vê isso muito claro na palavra de Deus, né? Nos momentos mais importantes, nos momentos chaves ali da história da revelação, nós temos um aumentar, né, de milagres, de dons, e Deus fez isso de propósito para de fato mostrar que era ele que estava fazendo, né? Como ele falou, no período de Moisés, a gente vê ali as pragas do Egito, todos os milagres que Deus operou por meio de Moisés. Então a gente tem esse aumento aí dos dons, dos milagres, nesse momento chave aí da história da redenção, né? Moisés era quem estava trazendo ali, inaugurando a lei, trazendo os 10 mandamentos. Depois a gente tem isso por meio de Elias, de Eliseu, no período ali, né, profético. Então a gente tem esse aumentar mais uma vez ali dos milagres e tudo mais. E logo após, no período de Jesus e os apóstolos, momento chave também na história da redenção, no plano de salvação, onde Jesus vem, inaugura ali, né, o seu ministério. Depois vem os apóstolos. Então são momentos especiais da história da redenção. Por isso esse aumentar dos milagres,
dos dons, nessa proeminência deles. Passado esse período, o cânon tendo sido encerrado, não se faz mais a necessidade de tantos milagres como nessas épocas. Por isso a gente não vê milagres como acontecia nessas épocas, porque o cânon fechou, o cânon foi encerrado, né? Esses milagres tinham como propósito de chancelar, de mostrar que era Deus por meio daquelas pessoas. Todas essas coisas estando passado, não se faz mais a necessidade. E agora a gente espera, né, o retorno de Cristo, aonde vai ser mais um ponto-chave aí, mais um ápice ali dentro da história da redenção, né? E entre a Cristo ter vindo, o período apostólico, e o período de Cristo voltar, não se faz mais a necessidade de ter toda essa proeminência, né, dos dons e dos milagres como no período dos apóstolos, né? E dons aqui eu estou falando mais esses que os cessacionistas entendem que cessaram, como o dom de milagres, né, como o dom de línguas, o dom de profecias. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7 diz: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto Jesus não voltar, nenhum dom faltará. Estevão, Filipe e Ananias foram usados por Deus em milagres e eles não eram apóstolos. Tem um livro, 2000 anos de cristianismo carismático, de Ed Hiedt, que eu indico a todos os irmãos que queiram conhecer mais sobre esse assunto, leiam. E também o Fogo Autêntico, de Michael Brown, né, que é uma refutação aí ao livro do pastor John MacArthur. Mas assim, sobre essa questão ali dos 3 momentos, eu queria saber, temos tempo ou você vai chamar o intervalo agora? Pode ficar à vontade, depois da fala da senhora eu chamo o intervalo. Certo. Se nós analisarmos aqui a Bíblia de Gênesis até Malaquias, nós vamos ver inúmeros momentos em que há uma grande manifestação de milagres. Por exemplo, eu vou pulando aqui, que eu fiz uma anotação, mas se nós olharmos de Gênesis capítulo 1 ao 3, a criação da terra é algo sobrenatural, é um milagre. Gênesis capítulo 5, o arrebatamento de Enoque. Gênesis capítulo 6, o dilúvio. Gênesis capítulo 18, anjos aparecem a Abraão. Vou pulando aqui. Gênesis 22, o anjo do Senhor impede que Abraão mate Isaque. Gênesis 38, o Senhor mata e mata Onã. Se nós formos olhar, isso aqui é em Gênesis, antes de Moisés, mas se nós formos olhar também aqui para Daniel, no período em que Daniel ele esteve ali, ele foi para... Mas é que tá, ele não disse que não havia milagres fora desses 3 períodos, de Moisés, de Elias e Eliseu e de Cristo e os apóstolos. Os milagres continuaram em todo o período ali bíblico, né? Só que o aumentar deles aconteceu nesses períodos. A gente tem uma proeminência muito grande, de fato, nesses 3 períodos, né? Mas não que nos outros períodos não tivessem. Só que não com uma frequência e com uma abundância tão grande quanto nesses 3 períodos, né? Foi isso que ele disse. Ele foi para a cova, Azarias, os 3 homens foram para a fornalha, ele interpretou sonhos, interpretou visões. Esses 3 momentos, eles não são restritos apenas ao tempo de Moisés, ao tempo de Elias e Eliseu, ao tempo de Jesus, porque se nós olharmos a Bíblia, de Gênesis até Malaquias, nós vamos ver inúmeras manifestações. Olha Daniel, capítulo 2, revela um sonho, isso é algo sobrenatural. Os 3 amigos de Daniel andam dentro da fornalha, capítulo 3, capítulo 4, ele vai interpretar o sonho, e por fim, ele vai para a cova dos leões e ele vai continuar tendo visões sobrenaturais. Deus opera em qualquer momento da história, da forma como ele deseja, e a finalidade é que o nome dele seja glorificado. Eu quero saber qual é a sua opinião e quem está participando conosco. Você pode mandar... Tem alguma coisa aí no WhatsApp? Alguém quer, algum ouvinte? Pode mandar. A fala do ouvinte, se você quiser participar, também mandando aí o seu áudio de até 60 segundos, 984849988. Esse é o programa de debates da Rádio Musical FM. Paz, meus irmãos, tudo bem? Sou Paulo Henrique, atualmente estou morando em Lisboa e acredito que os dons não cessaram. Paulo diz que procura o dom em profecia que fala para toda a igreja, assim como o dom de línguas que tenha o intérprete, que tenha a interpretação, né? Então, creio que o dom de línguas não cessaram, principalmente, né? E também que você falando em línguas, você edifica a si mesmo, mas também não precisa também ser algo escandaloso. E você, qual é a sua opinião? Tá rolando a enquete aí no Instagram e você pode participar deixando a sua opinião. Como que nós estamos aí na questão da enquete? Vamos dar uma olhada aí antes do próximo bloco?
Ainda não? Então você pode votar se os dons cessaram ou se os dons não cessaram. Eu acho interessante, antes da gente ir para o intervalo, que tem esse levantamento da história, né? Você vê que, de um lado, é levantado esse fundo histórico, e o senhor falando uma coisa, eu fiquei pensando assim, será que pelo fato de João, ele é chamado de profeta, certo? Ele é chamado de profeta, e esse João, o João Batista, ele é chamado de profeta. Só que o João Batista, esse é até um levantamento que a missionária Ruth levantou, ou dados que ela trouxe, que esse João Batista, ele sendo chamado de maior profeta por Jesus, não emitiu nenhuma profecia. E o senhor trouxe um dado que eu achei interessante, que o João Evangelista, só para separar os Joãos, que ele vai escrever e ele não dá ênfase muito nessa questão de questões miraculosas, embora ele vai fazer um embate filosófico ali por conta da questão histórica, tem um propósito, né? Na verdade, ele vai fazer uma colocação ali que é uma questão que precisa ser discutida, é que há, no final da história, milagres acontecendo, mas por parte do anticristo. Não é isso que o texto diz, não? Mas então, assim, como vocês conseguem fundamentar o fato de que se alguém fica doente, por exemplo, os nossos irmãos calvinistas dizem, se alguém adoeceu, pela soberania de Deus, Deus permitiu. Mas se milagres acontecem, alguém vai ser curado, isso é atribuído ao diabo. E nesse caso, não interrompendo a senhora, só um minutinho, eu queria entender essa... Eu não atribuí nada ao diabo, não. Eu falei que em Apocalipse, os únicos sinais registrados por João, sobrenaturais, são manifestados pelo anticristo, a besta que emerge do mar e da terra, com permissão do Senhor para a operação do erro. O que nós vamos ver é isso, Deus usar esses dons para limpar a sua igreja. Eu estou dizendo só o que João escreve, eu não estou falando que é obra do diabo, eu não estou aqui para julgar o coração de ninguém. Quando alguém fica doente na igreja, nós oramos por ela. Com óleo ungido, com unge óleo, fala o que o Tiago faz ali ou não? Ali é besuntar, né? Ali são óleos... A gente tem hoje os óleos essenciais. Hoje nós temos os óleos essenciais. Tem uma irmã lá na igreja que tem óleos essenciais, ela é enfermeira, eu fazia menção aqui a dona Belém, um abraço para a senhora, ela usa óleos essenciais, e os óleos essenciais, que eram óleos daqueles dias, eles têm funções medicinais, como nós temos remédios e outras coisas, mas nós oramos para que as pessoas sejam curadas. Claro, se essa for a vontade do Senhor, nós colocamos sempre diante do Senhor. E Tiago também diz isso, só para lembrar. Segura um pouquinho, porque o debate começou a ficar bom agora. O ouvinte que tem um áudio do ouvinte agora que você também pode... Ou seja, né, a gente acredita que Deus pode sim curar ainda hoje, mas a gente ora, a gente não impõe as mãos como se eu fosse curar, né? Vai ser curado em nome de Jesus, eu determino, né, como alguns pensam aí, que determinando o mundo espiritual vai se mover. Os cessacionistas, presbiterianos acreditam que não é dessa forma, até porque nós não temos nenhum poder inerente em nós, né? Todo poder, toda cura, todo milagre vem de Deus e não de nós. Então, se alguém precisa de uma cura, a gente ora por essa pessoa, pedindo que Deus a cure, não tentando curar ou tentando impor alguma coisa ou achando que vai sair algum poder de nós, né, ou algo do tipo. Então, mas não deixamos de acreditar na sobrenaturalidade de Deus, né, no que Deus pode ainda assim fazer coisas impossíveis, como curar uma pessoa, né, de forma miraculosa, né? Participar aqui conosco através do telefone 98484-9988. Rafa, manda o ouvinte, porque daqui a pouco nós vamos para o intervalo e eu quero saber o que você está achando desse debate incrível, se os dons continuam ou não. Vem com o ouvinte. Paz, Senhor Jesus Cristo a todos, sou o pastor Luiz, cidade de Colina. Missionária Ruth, por muito tempo, né, até hoje, algumas denominações pentecostais sebrianas, considera legítimo uma pessoa batizada pelo Espírito Santo quando somente fala em línguas, né? Que é o dom que evidencia o batismo do Espírito Santo. E o que a senhora acha? Que a pessoa que não fala em línguas quer dizer que não é batizada pelo Espírito Santo? Então, eu já respondi isso num outro debate com o pastor Isaac. Para nós pentecostais, a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas e o profetizar. A evidência de um revestimento de poder sobrenatural para a operação de milagres. Mas todo crente, quando ele vem para Cristo, ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem morar em todo crente que é nascido de novo. Agora, para esse revestimento de poder, para a pregação como um dom, Deus dá dons a quem ele quer.
né? Então, assim, você vai orar, você vai clamar. Às vezes nem precisa orar e Deus vai lá e por bondade e misericórdia concede o dom. Então, essa questão da pergunta do irmão, a evidência para nós pentecostais é o falar em línguas e também profetizar. Até porque lá eu não vou lembrar, mas tem uma passagem que os 70 anciãos, né, eles recebem o Espírito Santo e eles começam a profetizar desde o Antigo Testamento. Aí Moisés diz assim, eu gostaria que todo o povo de Deus fosse profeta. Então, de lá, ele já foi desejado. Aí ele foi reafirmado depois por Joel, ele foi reafirmado outra vez por João Batista e, por fim, nós estamos aqui hoje crendo nesse batismo com o Espírito Santo. Eu vou pro break? Como o pastor já tinha falado anteriormente, né, esse pensamento é um problema porque Paulo vai falar que nem todos têm o mesmo dom e que Deus ele dá, né, determinados dons diferentes para diferentes pessoas e que cada um tem um papel na igreja, né, falando até que um é mão, o outro é pé. Então, sendo assim, porque os assembleanos, né, pentecostais colocam o dom de línguas como sendo uma obrigação, como uma evidência, né, muitas vezes até de salvação. Ela, pelo jeito, não defende isso, mas alguns defendem até que só é salvo aqueles que falam em línguas, mas a salvação então depende do dom de línguas, não é pela graça, por meio de Cristo, sabe? Então entra em algumas coisas aí que não se contradizem com a palavra de Deus. E como Paulo fala que os dons não são iguais para todo mundo, por que essa obrigação de todos ter que falar em línguas? Se eles acreditam que o dom de línguas vigora ainda hoje, ok, mas pensar que todos têm que ter esse dom para evidenciar alguma coisa é algo que contradiz o que Paulo fala, que nem todos têm todos os dons. Uns têm uns, outros têm outros, e que cada um vai ter ali o seu papel, né, para que um venha complementar o outro, né? Então é algo que biblicamente também para mim não se sustenta, mas como assembleana pentecostal, normal que defenda isso, né? Vem no áudio. Bom dia, meu nome é José Carlos, aqui do Campo Limpo, eu estou ouvindo o debate e eu gostaria de fazer uma pergunta. Se os dons não cessaram, por que não acontecem mais curas e milagres nas igrejas? A gente só vê muito espetáculo de igrejas pentecostais e neopentecostais. A gente vai nos hospitais, crianças morrendo, crianças, sabe, sendo assassinadas, sendo violentadas, pais e famílias. E onde estão os dons? Cadê, né, os milagres que aconteciam no passado e hoje em dia não acontece mais? Obrigado. Isso é um questionamento muito bom, né, que esse ouvinte aí fez. Porque se tivesse mesmo o dom como na época dos apóstolos, era algo que acontecia muitas vezes independente deles querer ou não. A sombra de Pedro curou. Ou seja, não precisou nem de Pedro impor as mãos ou nada do tipo. Foi algo completamente, né, involuntário, porque fluía dele aquele poder dado por Deus. E hoje a gente não vê mais isso. A sombra de alguém curando, o lenço de alguém curando, alguém impondo as mãos e aquela pessoa sendo curada automaticamente, sem nem precisar orar, porque aquele poder estava despejado naquela pessoa. Era um poder dado por Deus, um revestimento dado por Deus. Se os continuistas acreditam que esse dom permanece ainda hoje, então cadê essas pessoas curando aí nos hospitais? Cadê essas pessoas aí, por exemplo, na época da pandemia? Era só quem tivesse esse dom ir no hospital e curando todo mundo. Mas isso não existe hoje. As pessoas hoje oram pedindo a Deus para que Deus cure. E se assim for da vontade de Deus, Deus vai curar. Mas se não for da vontade de Deus, Deus não vai curar. Então isso mostra que o dom de cura, como na época dos apóstolos, não existe mais. É que essa pergunta, realmente, para a senhora, porque é o oposto. O reverendo vai meio que tirar na mesma linha, mas eu também deixo o senhor fazer essa exposição. Começa com a senhora. Ele questiona a questão dos hospitais lotados, pessoas doentes, e alegando ainda que hoje em dia os dons não existem, como a senhora. Então, em Marcos capítulo 6, versículo 6, Deus permitiu que o ministério de Jesus fosse limitado em certas ocasiões por causa da incredulidade do povo. Em Mateus capítulo 16, os saduceus, os fariseus pedem um sinal e Jesus disse que não vai dar a eles nenhum sinal. João capítulo 5, versículo 19, Jesus diz que o filho só faz o que o pai faz. Em João capítulo 5, vamos lá. O pessoal acha que quem tem o dom, ele tem que sair por aí levantando defunto, ele tem que ir para os hospitais. Não é bem assim, não. João capítulo 5, Jesus... Mas era assim que acontecia no Novo Testamento, né? Então, se esse dom permanece, deveria ser igual.
e cura apenas uma pessoa à beira do poço, sendo que aquele lugar é considerado um hospital. Se Jesus foi ali com o propósito de curar uma pessoa, quanto mais nós, que somos usados por ele, por providência dele, para essa operação de maravilhas, quanto mais nós não devemos nos sujeitar e entender que Deus vai curar quem ele quer, vai usar quem ele quer, no momento que ele quiser, e isso é para a glória dele. Eu volto com o senhor, segurei aqui para o senhor chamar tanta o bem. coisa- tô tanta Segura coisa aí, anotada. vai. Mas aí, então, ela não defende o dom de curas como no período apostólico, né? Ela tá, pelo que ela acabou de falar ali, parece mais com o que os cessacionistas pensam e não como os continuistas, né? Mas vamos continuar aqui. Daqui, Então, senhor, rapaz. você pode participar, não deixe de participar. Esse é o debate da Rádio Musical FM 984849988. A sua participação é muito importante para nós. Nós vamos pro intervalo e voltamos. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Efésios capítulo 4, versículo 11, quando vai trabalhar a ideia, e ele mesmo deu, falando da pessoa bendita do nosso Senhor. Só não tô gostando muito aqui porque ele não tá dando espaço aqui pro pastor rebater os argumentos dela, né? Ele muitas vezes aqui tá trazendo perguntas e não tá sendo um debate direto. Ela fala e fala ali contra, né? Rebate. Então, e o pastor não falou tanto quanto ela, né? Ele não teve tanta oportunidade de falar e defender e rebater até mesmo os argumentos dela, mas vamos continuar aqui. Do Jesus Cristo, um para apóstolos, outro para profetas. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: os profetas, eles vêm primeiro que os apóstolos. Eu queria saber por que Paulo, no entendimento do senhor, inverte essa sequência. Ele põe os apóstolos na frente, né? Aí depois ele põe os profetas. E se esse ministério ali, e o senhor entende que são dons, né? Como é que ele é interrompido para não valer para a igreja? E aí, depois que o senhor responder, eu faço uma pergunta para mencionar também, a gente volta para os dois ficarem à vontade. Você tem muitas anotações aqui, mas eu vou me restringir ao que você perguntou. É interessante que a Efésios 4 ele fala sobre a unidade da igreja, um só batismo, um dom e tal. E ele diz que quem dá dons não é o Espírito Santo, é Cristo. Que quando ele sobe, ele dá dons à sua igreja, como um noivo que adorna a sua noiva, ele dá presentes, né? E aí ele vai elencar dons de ensino. É interessante porque Lutero teve que lidar com essa problemática na questão do sacerdócio universal. Quando ele trata do sacerdócio universal, que todos devem estudar a Bíblia, o entendimento de alguns naquela época é, então todo mundo pode ensinar. E aí Lutero precisa escrever, não, mas só aqueles que são vocacionados devem se dedicar ao ensino. E aí Efésios 4, 11, ele vai tratar justamente disso, ele vai falar que ele mesmo concedeu. E eu acho que a lista aí é uma lista de importância. Veja, lembra, a revelação ela é progressiva, ela vai aumentando. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos falsos profetas que são combatidos. No Novo Testamento não existem mais falsos profetas, são falsos mestres. A morte no Antigo Testamento ela é física. O falso profeta deveria ser apedrejado e morto por quem primeiro ouviu a falsa profecia, normalmente algum familiar. No Novo Testamento nós entendemos que esse ministério recai sobre a igreja e agora é a morte espiritual, que é a exclusão da membresia, por exemplo. Isso é morte espiritual. Então você vê que há uma progressão onde Deus ele vai abrindo o escopo daquilo que ele deseja tornar conhecido. E aqui Paulo ele vai elencar, na minha opinião, dons que são de ensino, mas que são dons de uma forma de categoria. Não que os apóstolos eles são mais importantes que os profetas, mas eles vêm depois que os profetas, eles completam a obra do profeta. Então você tem mais, eu creio que é mais nesse sentido organizacional do que outra coisa. Agora você vai ver, por exemplo, que tem dons aqui, ofícios, que não mais existem. O ofício profético, ele é um ofício de Cristo. Na verdade, os tipos do Antigo Testamento, eles aprontavam para o trabalho de Cristo. Você tem um rei, e Cristo é o rei da igreja. Você tem um sacerdote, e Cristo é o sumo sacerdote. Você tem um profeta, e Cristo é o profeta da igreja. Então, esses dons, eles apontavam para Cristo. É interessante. Nenhum homem conseguiria acumular os 3 ofícios. Eu queria fazer uma pergunta para você. Assim como também, né, e o cessacionismo também defende isso, que o dom de apostolado não existe mais, né? Não existe mais apóstolos hoje. Os apóstolos foram somente aqueles 12 daquela época, incluindo Paulo, né, para aquele período específico. E tinham, né, alguns critérios para ser apóstolo, como um deles ter andado com Cristo ali, ter sido comissionado pelo próprio Cristo, né? E isso é impossível hoje porque Cristo não está mais aqui na terra em carne como antes. E também outra coisa que chancelava também o ministério dos apóstolos era os milagres e os dons, né,
E também outra coisa era falar, né, escrever como eles escreveram ali de forma inspirada, assim como os profetas. Então a gente não tem mais isso hoje. Senhora, muito obrigado. Eu queria falar... Só um minutinho, Tá. segura aí, só para a senhora. Tá Quanto a senhora, as alegações, né, normalmente a ala sensacionista defende muito que João foi o último profeta. Como a senhora responderia essa questão que o ministério apostólico, o ministério profético... Tá vendo? Ele tá levantando perguntas para os dois. Eu acho que ele deveria deixar mais o embate ali, né? Um fala e o outro fala contra. Igual aqueles debates, igual falam, né? Tem a réplica, tem a tréplica, né? Um tempo para cada um. Eu acho que ficaria mais organizado e seria de fato mais um debate. Dessa forma ali, que ele tá entrando muito, fazendo muitas perguntas, não tá tendo um debate de ideias direto, né? Um fala, o outro replica, né? E tudo mais. Então, para mim seria melhor se fosse assim, mas até que tá legal, vamos lá. Quando se usa o texto de a lei e os profetas perduraram ou profetizaram até João. Como a senhora responderia essa questão? Eu só queria fazer um comentário sobre o que o pastor acabou de falar, porque assim, ó, se nós analisarmos durante toda a história da igreja, também os dons continuam a acontecer. E não é razoável nós insistirmos que os dons miraculosos de hoje devem ser igual aos dons dos apóstolos em intensidade e força para serem legítimos. Porque se for assim, ninguém exige o mesmo dos dons não miraculosos, como o ensino, como o evangelismo, né? Porque aqui, por exemplo, não temos aqui, vocês são 2 teólogos aí, feras, né? Eu estou aí aprendendo, mas ninguém aqui é como Paulo, né? Então, assim, partindo desse pressuposto, por que nós devemos concluir que alguns dons cessaram e, por exemplo, o dom de ensino não foi retirado da igreja? Porque nós não temos problema algum aqui em afirmar que algumas pessoas são mais dotadas do que outras para o ensino. E qual seria, então, essa dificuldade em aceitar esse princípio no campo das curas e milagres, já que não temos um texto e uma doutrina construída também com textos que, em base a essa doutrina, eu acharia interessante depois ele me responder acerca disso. Mas, assim, a revelação doutrina... Tá vendo? Ela já tá rebatendo mais os argumentos do pastor. O pastor já não tá tendo mais tanta oportunidade de responder, né, contra-argumentar as falas dela. Então, acho que ficaria mais legal se fosse mais dessa forma. Nós entendemos e defendemos que cessou sim, só que a revelação particular continua a acontecer, o Senhor continua usando os seus profetas, o Senhor continua usando a sua igreja. Eu pedi aos irmãos que fizessem aqui os comentários sobre se eles já foram, já receberam algum milagre, e assim, a mesma forma que o pastor pode dizer que eu não posso usar experiência para validar minha teologia, a falta de experiência também hoje, que alguns alegam, porque não está acontecendo, é porque não existe. Tem muitas coisas que existem e nós não vemos elas acontecerem, ou a gente não tem parte nelas. Então, nós precisamos entender que o Senhor continua agindo dessa maneira e não é a minha falta de experiência ou a minha experiência que vai estar acima do que a Bíblia ensina. Infelizmente, nós estamos caminhando já para o final. Não é possível. Olha, voa, sentou na mesa, abriu lá. Então, vou começar com o senhor aqui. 2 minutos e meio para as análises, corre contra o tempo e aí depois a gente volta com as mídias sociais. Fica à vontade. Tá bom, eu tenho tanta coisa anotada aqui, eu vou ver o que é importante. Tá, nós não somos como Paulo, eu já respondo. Não tem como ser, porque ele foi inspirado por Deus e nós não somos. Tudo que nós ensinamos é por iluminação do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever as suas cartas, ele nos ilumina para que possamos entendê-los. Então, nunca será a mesma coisa, até porque até mesmo na época da Reforma não haviam tantas distrações como nós temos hoje. Sim. Por isso que a produção teológica nunca vai se equiparar às produções teológicas daquele tempo do nosso. Nós temos muitas distrações hoje. Mas só para falar, eu queria tentar colocar isso de forma muito tranquila. O ideal é que pudéssemos discutir dom a dom. Porque há dons que nós temos, que nós cremos em comum. Para sair esse fazer um crivo, né? Quais são os dons? Porque, qual o critério ou não, né? Porque qual é o problema? Quando eu vejo a fala de alguns em rede social ou alguma coisa, é como se a gente crê que não tem dom nenhum. Não, a gente crê que tem dons. Alguns dons é que são discutidos.
porque dons que foram usados, por exemplo, João, ele não fala desses dons. Década de 90, depois de Cristo, ele não está falando sobre isso porque não há mais necessidade, na verdade. E aí abre, e não é a defesa da missionária Ruth, mas abre uma questão problemática. Por exemplo, os seguidores da Ellen White acham que ela é uma profetisa e ela trouxe a palavra do Senhor. Você começa a ter alguns problemas. Por exemplo, o movimento carismático católico fala em línguas. Vocês já viram? O Monsenhor Abdias, lá, faleceu, nem sabia que tinha falecido. A renovação carismática. Ele ensina a falar em línguas. Então a gente começa a ter alguns problemas. Por exemplo, eu não posso chegar e assegurar que somente os crentes vão falar em línguas se eu for defender essa posição, porque os católicos estão falando, eles não são crentes. Então, o problema, ele é um tema abrangente, e se um dia, num congresso sobre dons, os dons mais conhecidos, eu e missionária Ruth facilmente poderíamos ser chamados e defendermos o dom da palavra, outros dons ainda existem. Agora, outros dons é que são a discussão. Por exemplo, profecia. Para nós, profecia é uma coisa, para os continuistas, profecia é outra. Mas Paulo diz que a profecia é admoestar, exortar e consolar. Os profetas do Antigo Testamento, eles admoestavam, exortavam e consolavam. Eles falavam sobre o futuro, não. Eles previam o juízo de Deus e a justiça de Deus. Todas as profecias do Antigo Testamento, elas tinham um propósito revelacional, todas específicas, que agora não há mais necessidade. Por quê? Porque Deus já falou o que ele tinha para falar. Não há mais necessidade de acrescentar nada, e o Espírito Santo nem pode fazer isso, porque o Espírito Santo não dá revelação, ele inspira os autores bíblicos para falarem da parte de Deus. Então perceba que cada dom ele precisa ser discutido à luz da Escritura, tratado à luz da Escritura. Nós cremos que Deus cura pessoas. Nós cremos que Deus nos livra de situações que nós nem percebemos que Ele nos livrou. Que talvez um dia a gente tenha ciência disso, mas a boa mão dele está lá de forma soberana, sustentando, dirigindo, governando todas as coisas, todas as criaturas, todas as coisas da maior até a menor, cada pequeno detalhe ele conduz. Então, concluindo. Tá, só para concluir, então, nós Depois eu volto com as mídias sociais. Nós cremos que alguns dons, os mais normativos, eles ainda existem, e que esses dons que existiram na era apostólica e que nenhum outro, fora os apóstolos, manifestaram, eles foram específicos para que a glória de Deus fosse conhecida e o plano redentivo fosse manifesto. A Escritura já encerrou essa parte. Muito obrigado. Certo. As considerações finais da senhora? Então, nós somos inspirados, sim, né, por Deus, porque o Senhor, ele continua falando através do seu povo. Uma outra coisa, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Nós somos inspirados por Deus? Como assim? Não entendi o que ela quis dizer. Porque a inspiração aqui que o pastor está falando é de revelação inerrante, né? De peso de escritura. Né? Deus inspirou homens a falarem de forma inerrante, ou seja, não há erro naquilo que eles falam porque está vindo do próprio Deus. Tanto que a palavra de Deus ela é inerrante, ela é infalível, não há erros. Isso é inspiração. Né? E se a gente hoje ainda é inspirado por Deus, então a gente pode continuar escrevendo na palavra. Então, não sei se foi isso que ela quis dizer, porque se ela quis dizer isso, né, não faz sentido nenhum. Ali o termo falou, né, que o Senhor falou no passado, está no auristo, imperfeito. Então é um passado não acabado, né? E assim, Deus falou demais, hein? Deus falou pelo Filho e continua falando hoje por meio dele. E para falar, Cristo usa quem ele quer por meio dos dons que ele quiser. Uma outra coisa, o pessoal aí do chat fica dizendo que eu falo rápido. Gente, pelo amor de Deus, é muita informação. Não, do jeito é desse jeito. A forma que eu tenho é pouco tempo e muita informação. Foi ligar para isso aí, fica em paz. É do jeito que Deus te usa. Eu gostaria de citar aqui alguns testemunhos, né, para a continuidade dos dons. Justino Marte, no Diálogo com Trifão, diz que os homens recebem dons. Irineu de Leão contra as heresias. Toma história da igreja. Clemente de Alexandria, ele fala sobre o uso dos dons no século III. Hipólito de Roma, Orígenes, Agostinho, Eusébio de Cesareia, John Hus, ele profetizou a vinda de Lutero 100 anos antes do próprio Lutero, viu? E Lutero vai testificar a respeito disso. Então, John Wesley, ele tinha cerca de 240 milagres ocorridos no seu ministério itinerante, e por aí vai. Charles Spurgeon, olha Spurgeon. Spurgeon uma vez estava pregando, olha para um rapaz no meio da multidão e diz: olha, essas luvas que tu tá usando pertencem ao teu patrão. Então, Deus usa quem ele quer para a glória dele. E você que está em casa, busque os dons e busque com excelência fazer para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Deus sendo glorificado através da sua vida e do seu chamado é o que importa. Quanto ao mais divergimos teologicamente, e eu quero deixar aqui um recado para os irmãos debatedores. Esse aqui é um debatedor, um santo homem de Deus, um lorde, viu? Que soube entrar e sair sem atacar os pentecostais. Graças a Deus por isso. Ô, Rafa, tem aí o resultado da enquete? Olha só,
Vamos ao resultado da nossa enquete. Você que participou, muito obrigado. Daqui a pouquinho vem. E para você entender que é fundamental sempre a sua participação, @FM Rádio Musical, @FM Rádio Musical. Se você ainda não segue, você que acompanha pelo YouTube, você que acompanha os pastores, os irmãos consegue seguir aí o senhor para te achar nas mídias sociais. E se o senhor quiser falar o endereço da igreja e como é os dias de culto lá, fica à vontade. Eu entrei muito cedo na rede social, mas uso muito pouco. Eu tenho meu consultor aqui que vai me ajudar a isso mexer aí, com a rede social. Vamos crescer esse Instagram aí. Eu sou muito analógico nesse sentido. Então, como eu entrei cedo nas redes sociais, minhas redes sociais são a mesma coisa todas. Sim. Samuel B. Ribeiro. Então, Samuel B. Ribeiro tá aí na sua tela. Instagram, @Samuel B. Ribeiro, Facebook Samuel B. Ribeiro, Twitter, que agora é X, que eu descobri que é X. Samuel B. Ribeiro, tudo é Samuel B. Ribeiro, YouTube, tudo é Samuel B. Ribeiro. Uso pouco, mas pretendo usar mais. Então você bota lá, no Instagram principalmente, @Samuel B. Ribeiro. Eu vou estar lá. Já segue o Rev aí, para você acompanhar tudo que vem acontecendo aí no ministério dele. Quiser fazer uma visita lá na igreja, onde que é a igreja do senhor? Fica lá na rua Arthur de Azevedo, pertinho dos pastores também contribuíram nesse trabalho. A gente está tentando levantar a igreja lá, uma igreja muito acolhedora, muito querida. Os cultos às 9h30 e 18h30, escola dominical às 11 horas. Inclusive começamos agora uma classe de catecúmenos, onde a gente passeia em toda a doutrina da nossa igreja, quem quiser conhecer mais. E só para indicar, me aproveitar um pouquinho, se você colocar lá, muitos argumentos que eu tinha, mas o tempo é pouco, Sim. Entra lá no Google, bota cessacionismo, aí bota JMC, que é o nosso seminário aqui em São Paulo, José Manuel da Conceição, e lá você vai ter 2 artigos interessantes, o que dizer sobre profecias e línguas e o que o cessacionismo não é, justamente para desmistificar. E lá tem vários pais da igreja que são citados falando sobre o assunto. Muito obrigado pela participação do senhor, sempre abrilhantando. Pessoal, então, como eu falei, eu não achei que o debate ele foi muito produtivo, né? Não teve muito tempo para nenhum dos dois falar, nem teve um controle de tempo. O pastor ali não teve muitas oportunidades de rebater diretamente os argumentos. A missionária Ruth fez isso melhor, ela aproveitou melhor o tempo para rebater diretamente os argumentos, né, dela. Então, se eu fosse colocar aqui quem venceu, digamos assim, né, o debate, para mim ela se saiu melhor, por mais que eu não concorde com o pensamento, né, continuista. Eu sou cessacionista também, sou presbiteriano, né? Então, mas se eu fosse colocar aqui em quem teria ali vencido, quem se saiu melhor, eu acredito que foi ela. Ela já tem uma experiência maior, não é a primeira vez que ela participa, né, na rádio ali FM, né, na Musical FM. Então ela já tá ali, já sabe como funciona e soube lidar melhor ali com o tempo. O pastor, pelo jeito, fez muitas anotações ali, pelo jeito ele estava esperando para rebater no momento oportuno, não teve esse momento pela falta de tempo, e também porque muitas vezes ali o apresentador levantava perguntas ao invés de deixar o pastor responder, isso também que eu não achei, né, muito bom, mas no fim das contas, né, deu acho que para tirar alguma coisa boa aí também, né. No fim das contas também é deixar claro que mesmo os cessacionistas presbiterianos acreditam sim que os assembleanos pentecostais são irmãos em Cristo. Isso é apenas uma divergência aí de teologia, né, da forma como a gente entende a Bíblia, né, a respeito desse assunto dos dons. Então é uma discussão aí bem ampla, né. Eu recomendo também aqueles que quiserem se aprofundar nesse tema lá no podcast lá que eu tenho com o meu irmão Felipe Cruz lá, Simplicidade Cristã. Nós fizemos um episódio só falando sobre cessacionismo com o pastor Daniel Dides, onde ele falou ali muito bem, explicou. Então, se você quiser saber alguma coisa sobre cessacionismo, vai lá vou estar deixando aqui no link aqui da descrição, vê esse episódio. Ele explicou muito bem ali o cessacionismo, inclusive ele tem vídeos na internet, né, onde ele fala sobre isso. Se você escrever Daniel Dides, né, e que é Daniel D-E-E-D-S e cessacionismo, tem vários vídeos dele aí explicando muito bem aí, aulas explicando sobre isso, né? E acredito que vai ser uma oportunidade muito boa para você aprender melhor, né, sobre esse assunto e ver, né, analisar de forma bíblica, né? E eu acredito também que acho que não ficou tão claro ali, né, as ideias cessacionistas. O pastor não teve tempo também ali para poder deixar muito claro, mas basicamente, como eu já tinha dito, né, essa diferença entre que os cessacionistas entendem que alguns dons não permanecem, não todos, e os continuistas entendem que, na verdade, todos os dons permanecem e nenhum cessou, né? Se a gente fosse colocar assim como os mais conhecidos, o apostolado, por exemplo, os cessacionistas entendem que não existe mais, o dom de curas,
os cessacionistas entendem que não existe mais, Deus pode curar, mas não existe alguém que tenha esse dom, como eu já falei durante o vídeo. A questão do dom de línguas e o dom de profecias também são os principais aí que os cessacionistas, né, entendem que não são mais para hoje por conta também do fechamento do cânon. A partir do momento que o cânon foi fechado, a escritura já está completa, não precisa mais de profetas como se tinha ali no Antigo Testamento, não se precisa de mais pessoas que se falem de forma inspirada, assim como os profetas e os apóstolos falaram e escreveram, até porque se tivesse, nós poderíamos dar continuidade à Bíblia, escrevendo coisas que deveriam ser acrescentadas à palavra de Deus, mas isso não ocorre mais. Então, basicamente, é isso aí, mas tem muito mais coisas por trás, né? Tem muito mais coisas aí, muito mais implicações também que vão ter a respeito desse assunto. Como o pastor ali bem falou, um dos problemas também de se entender que o dom de profecias, assim como no Antigo Testamento se tinha, ainda tenha hoje, é o problema, por exemplo, de que pessoas digam que estão falando da parte de Deus e muitos ali acreditem e sigam e talvez gere aí uma seita ou algo do tipo, como aconteceu com os Mormons, como acontece no Adventismo, como eles têm ali, por exemplo, Ellen White, que era uma profetisa, e por conta disso eles acreditam em várias heresias ali, né? Então, quando a gente entende essas coisas também, que, por exemplo, o dom profético não existe mais, é uma segurança até mesmo para que novas revelações, coisas, heresias e erros não venham a ser acreditadas. E entender que Deus falou pelas escrituras, e hoje a gente tem as escrituras, a gente não precisa mais de ninguém falando da parte de Deus, porque Deus falou de forma completa e perfeita por meio das escrituras. E é isso que vai defender um dos solas da reforma protestante, que é o sola escritura. Somente as escrituras é nossa única regra de fé e prática, e mais nada, né? Então, mas se você quiser se aprofundar nesse assunto, como eu falei, vou estar deixando esse link aqui na descrição, que é um episódio aí muito bom lá do podcast do Simplicidade Cristã Podcast nosso lá, que ficou aí muito bom a respeito desse assunto. É isso aí, acho que essas minhas considerações aí final. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal, deixe aí seu comentário, o que você achou desse vídeo aí. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.